Mesmo aquele de coração puro, que à noite faz as suas preces, pode tornar-se um lobo quando o acônito floresce e a lua de outono brilha. Me arrisco a dizer que o silêncio que veio em seguida se tornou tão preocupante para meu pai, talvez até mais, do que a presença iminente da criatura. Sob a sinfonia da noite e o balançar dos ventos nas copas das árvores, grilos, ocasionalmente o piar de corujas, meu pai permanecia atento ao menor ruído anormal que se ouvisse. Sem desfazer a guarda e já tendo notado que o observávamos, ele colocou as costas na janela e falou sobre os ombros. Aconteça o que acontecer, Maria, não abra a porta, até que eu... Antes que meu pai completasse o que queria dizer, algo tenebroso interrompeu. De repente, um rosnado se ouviu ao longe. Os braços e os músculos de meu pai se enrijeceram na hora, e uma veia saltou de seu pescoço. Seu dedo firmou no gatilho, e ele mantinha a postura e a mira na direção da mata. Aparece, maldito, sussurrou ele, enquanto mantinha-se fixado na direção de onde veio o rosnado. Foi quando algo repentino que veio na direção da colina atraiu a atenção de meu pai. Era novamente aquela luz vagante que sumia por entre as árvores e os troncos e as folhagens das árvores, tornando a aparecer, aparentemente caminhando e fazendo o caminho abaixo da colina. Mas que diabos! De repente, aconteceu algo muito rápido. Num instante, um vulto veloz saltou do telhado para baixo e ficou bem à frente de meu pai. Numa fração de segundos, se viu um borrão, e então meu pai disparou por reflexo. A bala se perdeu no breu, e um choque violento contra a parede fez minha mãe e eu cairmos para trás, na mistura de sons instantâneos que se deu. Se pôde ouvir o grito da minha mãe, meu choro, o som de um rosnado, ranger de dente, tiro e o gemido do meu pai, que havia se chocado contra a parede. O que vou relatar aqui agora, naquele momento, estava fora do meu campo de visão, e eu vou relatar o que mais tarde eu viria a saber. No instante em que a fera bípede negra, como a noite, saltou do telhado, meu pai, por puro reflexo sem mirar, disparou. No mesmo instante em que a fera investiu e saltou na direção do meu pai, que saltou para o lado a tempo de não ser rasgado ao meio por suas garras. Restavam apenas mais 2 tiros na câmara, e meu pai tinha que ser preciso. Meu pai se moveu para pelo menos 3 metros de distância daquela fera, que quando ele bateu os olhos, automaticamente não teve dúvidas, constatou, era um lobisomem. As pupilas de meu pai se dilataram. Sua respiração ficou imediatamente ofegante. Naquele momento, digo a vocês que a adrenalina estava a milhão. Aquilo que via diante dele, diante de seus olhos, não podia ser real. Mas era. Estava ali, fisicamente. E ele sabia a ameaça que aquele ser representava, não só a ele, mas para toda a sua família. Quando o cano de sua arma se elevou, mirando na altura da cabeça daquela besta, o disparo seguinte precedeu o salto que a mesma deu, em direção à parede, pegando o impulso para se lançar novamente sobre meu pai, que por puro reflexo e susto, devido à adrenalina a milhão que estava em seu corpo, se esquivou a tempo de ter sua jugular cravada por presas mortais. A besta, no entanto, no instante que toca ao chão,
flexiona as pernas peludas e musculosas, saltou em direção ao meu pai, que estava com as costas coladas no chão. Era muito veloz aquela fera, e meu pai só tinha esquivado as 2 primeiras vezes por pura sorte, mas parecia que a sorte o havia abandonado daquela vez. Não havia tempo de reação. Meu pai segurou a espingarda na horizontal, a pressiona contra a boca do lobisomem, fazendo uma espécie de barreira e bloqueio entre os dentes da fera para que ele não mordesse sua cabeça. Mas mesmo a força de um trabalhador de roça, acostumado no trabalho braçal, em nada se compara ao poder muscular de uma fera sanguinária como um lobisomem. Meu pai, naquele instante, estava cara a cara, olhando olho no olho, e os amarelados olhos daquela fera estavam cravados nele. O hálito quente de carniça daquela fera vinha em direção ao rosto do meu pai, seguido de baba que já escorria por seu peito e rosto. Aquela criatura salivava e babava, como quem esperava um prato de comida e estava sedento de fome. Ela rosnava e se aproximava cada vez mais. Os músculos de meu pai desfaleciam devido ao tamanho esforço para conter aquela fera, que era como tentar empurrar um muro, tirá-lo do lugar. É algo inútil. A besta trava seus dentes, levanta a cabeça e balança para tirar a arma das mãos de meu pai, arremessando-a para o lado. E ao remover a arma das mãos de meu pai, a criatura estufa os peitos, ergue sua cabeça em direção ao céu e solta um uivo aterrorizante e medonho. Um uivo de triunfo. Era como se a fera gritasse para os 4 ventos, dizendo: "Eu venci." Em segundos, meu pai processava exatamente o que viria a acontecer. Será que ele seria morto? E se ele fosse morto, provavelmente em seguida sua família teria o mesmo destino. Deus, eu nunca lhe pedi nada, mas peço que, por favor, não deixe que nada de ruim aconteça com a minha família. Não permita que a minha bravura em defendê-los tenha sido em vão. Meu pai então vê os olhos da besta tornarem a olhar para ele, e aquele enrijecer e afunilamento daqueles olhos grandes, brilhantes e amarelados. Meu pai fecha os olhos, esperando apenas o seu destino, que provavelmente era a morte. Meu pai vira sua cabeça para o lado, já esperando a sua morte. Porém, ao abrir os olhos, vê o que seria a sua última oportunidade de salvação. De repente, uma pancada violenta na cabeça da fera que a faz cambalear para o lado, soltando grunhidos. Era a espingarda, que puxada pelas pontas dos dedos de um homem que ainda não tinha se dado por vencido. A força da investida, se não foi-lhe concedida por Deus, ele não sabia de onde tinha vindo. No milésimo de segundo que se viu livre, ele reagiu instantaneamente, rolando-se para o lado e se pondo de pé. Suas pernas arrancam em uma corrida pela vida, sendo logo prontamente perseguido por aquela besta, que disparou sobre 4 patas. Era muito veloz, quase impossível de se escapar. Meu pai não teria a mínima chance. Ele bota as mãos em seu bolso, e ao perceber que não estava ali o que ele queria, ele murmura: "Maldição, as munições devem ter caído quando o lobisomem me derrubou." Mas ele ainda tinha a última na agulha. Era sua última oportunidade, e tinha que ser agora. Ele se vira para a besta e leva o cano da espingarda em sua direção, apertando o gatilho com o máximo de precisão que 1/1000 de segundo de reação lhe permitia. Um clique seco e nada de disparo.